Olá, seja bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou a Lu do Crochê Dona Lu. E hoje, Dia Internacional da Mulher, eu trouxe este presente para vocês, a Bolsa Mulheres. Esta é uma bolsa simples, básica, de fácil execução. Só que ela traz uma técnica aqui inovadora, que é crochetar o fecho no próprio crochê, para não ter aquele trabalho de ficar posicionando e costurando depois com agulha e linha, né? Então, eu vou dar as características aqui da bolsa primeiro, e depois a gente já começa a parte prática. Então, essa bolsinha tem 22 de largura por 18 de altura, tá? Então, ela vai ser confeccionada aberta, depois a gente costura as laterais, ok? Então, vamos para a aula prática e eu vou ensinando o passo a passo de cada detalhe dela. Bom, nós vamos usar aqui o fio rastêxtil, porque ele é um fio maleável. Este é o de 5 milímetros. Para fazer, costurar o fecho já direto no crochê, precisa ser um fio maleável. Então, eu já testei rastêxtil e tezetêxtil e dá muito certo. Outros fios que são mais rígidos, provavelmente não entrarão no buraquinho do fecho. Mas a gente vai testando a cada bolsa criada, a gente vai testando uma inovação, né? Eu vou usar aqui duas numerações de agulha, a 3 milímetros e a 5 milímetros. A 3 milímetros a gente vai fazer a pala da bolsa e a 5,5 o corpo da bolsa. Então, vamos começar aqui com um nó corrediço, né? Nós vamos fazer 31 pontos baixos. Então, começamos com 31 correntinhas, mais uma correntinha para fazer o primeiro ponto. E agora a gente vai fazer aqui só ponto baixo, bem básico, né? Duas carreiras. Na terceira carreira, a gente vai colocar o fecho. Eu vou fazer duas carreiras, já retorno. Então, temos aqui duas carreiras. Agora, na terceira carreira, a gente vai colocar o fecho. Então, aqui temos 31 pontos. Então, a metade de 31. Então, a metade é exatamente no 16º ponto. Então, a gente vai ficar. Esse fechinho vai ocupar 3 pontos. 1, 2, 3. Esses 2 pontos a gente vai pregar aqui nesses buraquinhos e o ponto do meio vai ser feito normalmente. Então, aqui, o ponto do meio é o 16º ponto. Então, no 15º, a gente começa a pregar aqui a primeira orelhinha do fecho. Então, vamos lá. O fecho, ele tem que ficar assim, né? Costurado na bolsa. Então, a gente vai virar ele assim para pregar aqui, depois a gente vira para cima novamente. Então, vamos lá. Com a agulha, a gente vai pescar o fio do rolo, trazer ele para frente. Agora, aí a gente tira a agulha e agora essa laçadinha ela vai ter que entrar aqui nesse buraco. Como a agulha não passa para pescar ele, a gente vai pescar ele aqui com fio de nylon, um pedaço de fio de nylon. Esses fios que é usado até para pescaria, pode ser um araminho ou uma linha mais forte, tipo aquela linha de sapateiro, linha Zita. Qualquer coisa vai servir aqui, o que for mais acessível para você. Então, você vai passar o fio de nylon aqui pelo buraquinho do fecho e vai pescar esse fio aqui para frente do buraquinho. Pronto. Aí, pode tirar o fio de nylon, devolve o ponto na agulha, ajusta para o fecho ficar bem presinho e faz o ponto baixo normal. Agora, o ponto do meio aqui também é um ponto baixo normal. E agora aqui a gente vai fazer o mesmo processo para pegar na outra orelhinha do fecho. Então, tira a agulha, passa o fio de nylon,
passa as duas pontinhas pelo buraquinho do fecho. E é só puxar. Esse ponto não pode ficar torcido, senão ele não vai passar aqui. Aí traz para frente, tira o fio de nylon, volta para a agulha, ajusta ele. E ponto baixo normal. Agora a gente continua a carreira aqui, normal, é tudo só ponto baixo agora. Então aqui eu vou terminar esta carreira, aí eu vou fazer com o fecho virado aqui, eu vou fazer mais uma carreira, e depois eu vou virar o fecho para cima e pregar essas duas orelhinhas. Então aqui eu estou na quinta carreira, já fiz 14 pontos, o 15º é o que vai pegar essa orelhinha novamente, né? E aqui um detalhe, é número ímpar porque é um fecho só. Então, esse aqui é o meio, o 16º é o meio do fecho. Se você for colocar dois fechos, pode ser números pares, tá? Então, aqui vamos repetir o mesmo processo que fizemos nos buraquinhos de baixo e no buraquinho de cima, tá? Volta o vídeo, vê com bastante atenção e é só repetir nesse fecho. Então, aqui já preguei esses duas orelhinhas do fecho, né? Aqui a gente tá na quinta carreira, ele é pregado na terceira e na quinta carreira. Agora eu vou fazer mais 5 carreiras para terminar essa pala e mudar de ponto. O direito fica perfeito, olha, ele não aparece nada do avesso. Tá? Então, mais 5 carreiras e eu retorno. Bom, aqui já temos, então, 10 carreiras, né? E a gente vai mudar o ponto. E vamos mudar a agulha também. Agora com a agulha 5,5, a gente vai fazer um ponto fantasia. Continua sempre com 31 pontos, não tem aumentos nem diminuições. Então, aqui a gente dá uma laçada, como se fosse um ponto alto. Introduz no ponto de base, puxa a laçada. Agora a gente vai tirar esta laçada por dentro desta laçada. De novo, dá uma laçada, introduz pegando as duas alcinhas no ponto de base. E agora tira esta laçada por dentro desta. Mais uma vez, dá a laçada, pesca o fio do rolo, passa por dentro da laçada e fecha os dois juntos. Então, o ponto é só isso. A gente vai fazer agora 21 carreiras desse ponto fantasia, tá? Tem que ser em números ímpares para dar o lado certo do fecho depois, tá? Você pode fazer a medida que quiser, né? A minha sugestão aqui é 21 carreiras, mas sempre ímpar, tá? Então, eu vou fazer essas carreiras e já retorno. Já tem aqui as 21 carreiras. O ponto fica muito bonito, a trama dele, olha. É um padrão bem bonito, né? Então, agora aqui a gente vai continuar de novo, vamos fazer a mesma coisa aqui. Essa pala de 10 carreiras de ponto baixo, né? Colocando o botão novamente. Então, vamos fazer ponto baixo. Aqui ele vai apertar o trabalho, como tá aqui, né? Essa é a intenção para a bolsa ficar gordinha mesmo, né? Então, agora com essa agulha mais fina, vai fechar um pouco o trabalho, que é o que nós queremos mesmo. Então, aqui eu vou fazer 5 carreiras, e na sexta carreira a gente vai colocar o fecho. Então, já fiz as 5 carreiras e tô na sexta carreira, 14 pontos, e agora aqui a gente vai colocar a outra parte do fecho no 15º ponto. Então, a sexta carreira tem que estar deste lado do fecho, porque a bolsa vai fechar assim, tá? Então, agora aqui a gente repete a técnica igualzinha que
fizemos desse lado, a gente vai fazer aqui. Vira o fecho, pesca o fio, tira a agulha e põe o fio de nylon. Tudo igualzinho, tá? Eu vou colocar os dois lados do fecho e já volto. Então, eu já preguei as 4 orelhinhas do fecho, né? Eu tô aqui na 8ª carreira, a gente prega o fecho na 6ª e na 8ª. Eu vou terminar esta carreira e fazer mais 2 carreiras. E eu aproveitei aqui, quando estava fazendo a carreira do meio, já para embutir a minha plaquinha, que é de garra. Se você tiver também aqui uma etiqueta de metálica de garra, você já pode colocar nessa hora para não aparecer no avesso, porque o forro vai daqui para baixo, caso você queira forrar, né? Então, eu vou terminar e fazer mais 2 e já volto. Bom, aqui terminamos a 10ª carreira, né? A bolsa já está praticamente montada. Agora, a gente vai costurar aqui as laterais. Então, para costurar essas laterais, eu vou fazer uma carreira de ponto baixíssimo aqui nas laterais, para a gente poder fazer uma costura dessa bolsa depois bem caprichadinha. Então, vamos lá. Aqui a gente vai ter que ter um ponto para cada carreira. Então, nós temos 10 carreiras aqui, 10 carreiras aqui, 20. E mais 21 carreiras aqui. Então, são 41 pontos. Então, a gente vai ter que ter aqui 41 pontos. Então, aqui, para a gente se localizar, eu faço assim. Cada gominho desses são 2 carreiras, né? Então, aqui eu tenho que ter 2 pontos. Então, eu faço um ponto, pegando essa referência aqui dessas laçadinhas, eu vou pegar aqui um ponto e outro aqui no meio. Um ponto na laçadinha, outro no meio, no baixo relevo aqui, né? Tá? E aqui neste ponto é a mesma coisa. Nós temos aqui o baixo relevo e as laçadinhas. Cada duas carreiras dessa, cada gomo são 2 carreiras dessa. Então, aqui tem que ter 2 pontos, tá? Então, a mesma coisa aqui, só que aqui tá um pouco maior. Então, vamos começar. Então, aqui, um ponto, uma correntinha que já fez esse primeiro ponto. Agora, eu vou aqui fazer o meu primeiro ponto baixíssimo. Agora, aqui eu vou onde tá esse baixo relevo. Aqui eu vou onde tá a laçadinha. E no baixo relevo. E aqui na laçadinha. Baixo relevo. E aqui na laçadinha. A gente pode pegar a que tiver mais evidente aqui, ó. A mais soltinha, tá? Baixo relevo. Então, um ponto para cada carreira. Agora aqui eu vou trocar a agulha para não puxar muito o trabalho. Então, eu continuo a mesma coisa. Um ponto para cada carreira. Um aqui, um no meio. Um aqui, um no meio. Ok? Então, eu vou fazer isso aqui até o final. Bom, continuando, então, terminei aqui 41 pontos baixíssimos, cortei a linha, arrematei, aí eu comecei nesta mesma ponta, de novo, os 41 pontos baixíssimos, tá? Então, é importante que essas correntinhas aqui que se formem, fique igual dos dois lados. Então, a gente tem que virar o trabalho e começar do mesmo lado, porque se virar do avesso, elas vão se desencontrar. Então, as duas têm que estar do mesmo lado, pro avesso. Então, terminei aqui, cortei o fio, agora a gente vai fazer um acabamento com agulha de mão. Poderia ser com agulha de crochê, tem vários tipos de fechamento aqui, né? Eu vou ensinar um com ponto invisível, né? Que é uma técnica, mas vocês podem usar o que vocês mais gostarem. Então, aqui eu cortei o fio mais ou menos o dobro desse comprimento pra gente costurar.
Então, agora essa bolsa vai ser fechada assim. E a gente vai costurar aqui com pontos invisíveis. Só que aqui a gente vai fazer o fundinho da bolsa, né? Então, aqui a gente vai usar uma técnica que ele vai ficar assim meio franzidinho e vai formar aqui este fundinho, tá? Então, a gente vai marcar aqui com um marcador, acho que aproximadamente 18 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá com 16. Vai ficar um fundinho maior. Então, agora a gente vem aqui, olha, com a agulha de mão. Então, aqui a gente tem as correntinhas, né? Esses vezinhos. A gente vai pegar aqui só no vezinho de fora e aqui só no vezinho de fora. Então, aqui a gente pega o primeiro ponto com o primeiro ponto deste lado, para fazer a união, né? Aí, aqui a gente vem na próxima correntinha e volta aqui na mesma correntinha que já tá o fio passado. Então, agora aqui a gente vem na próxima, de fora sempre, e volta na mesma. Aqui a gente vem na próxima e volta na mesma. Chegar mais pertinho. Aqui a gente vem na próxima e volta na mesma. Pega no próximo ponto e volta aqui no mesmo. Aqui eu pego no próximo e volto aqui no mesmo, ó. O mesmo que o fio tá saindo da carreira de cima. A gente dá uma puxadinha pra ele não ficar frouxo, né? Também não puxa muito que franze. Tá aqui, no próximo, volta na mesma. No próximo, e volta na mesma. Então, eu vou fazer até essa marcação. Bom, cheguei aqui na nossa marcação, né? Olha, o fechamento fica perfeito. Fica bonitinho. Agora, aqui eu vou tirar aqui esse marcador. E agora, aqui, a gente não vai fazer esses pontos. A gente só vai pegar eles assim, ó, com a agulha. A gente vai laçar cada um deles. Todos eles, sem pular nenhum. Até chegar aqui, onde saiu o último fio. Aí, puxa. E aí, a gente puxa até fechar esse buraquinho. Ele vai ficar assim, ó. Redondinho. Tá? Então, a gente põe esse fio lá pra dentro agora. E puxa bem, pro furinho ficar fechadinho. Aí, a gente vem aqui pelo lado de dentro. Dá um nozinho pra ele não escapar. E arremata esse fio. Aí, esconde ele por dentro, corta e queima, né? Então, ela fica assim, olha. Vai ficar assim, gordinha, fica em pezinho. Fica bonitinho. Então, agora, a gente vai fazer aqui do mesmo jeito. Marca os 16 pontos. E começa costurando e aqui franze. Então, eu vou fazer isso, já volto. Então, aqui já costurei o outro lado, né? Ela já tomou forma, olha, fica assim. Bojudinha, né? Fica em pezinho. Então, agora aqui, praticamente ela já poderia considerar que ela está pronta, né?
Mas aqui eu quero fazer ainda um acabamento aqui de ponto baixíssimo para essa boca não ficar aqui tão mole, para fazer um reforço. E aqui, no meu caso, como eu vou colocar uma alça transversal com regulagem, eu preciso de 2 argolinhas aqui. Se você vai colocar um outro tipo de alça com argola articulada, tal, não precisa das argolinhas. A alça aqui vai ser seu critério. Então, eu vou usar essas meia argolas, né? E vou pregar elas aqui juntamente com o acabamento. Então, eu vou começar aqui, porque aqui vai a argolinha, né? Então, eu vou crochetar tudo isso aqui, crocheto essa argolinha com vocês, depois volto e crocheto esta, tá? Então, aqui nós vamos fazer, para cada ponto de base, um ponto baixíssimo. Aí, ele já dá um reforço aqui, ó, fica mais grossinho. Percebe? Aqui tá mais fininho, aqui tá mais grossinho. Então, chegando aqui, eu volto pra gente colocar a argolinha. Então, aqui nós chegamos no último ponto. Então, essa argolinha, a gente vai precisar de 3 pontos para segurar ela. E aqui, no caso, nós vamos fazer ponto baixo, porque o ponto baixíssimo não segura a argolinha, né? Então, aqui a gente vai fazer o último ponto, um ponto no meio aqui da costura e outro primeiro ponto deste lado, tá? Então, vamos lá. Põe a argolinha na agulha. Aqui é o meu último ponto da carreira. Eu puxo e faço ponto baixo. Aí, aqui por dentro da argolinha, eu venho aqui no meio onde está a costura. Mais um ponto baixo. E aqui no primeiro ponto, mais um ponto baixo. Pronto, a argolinha tá presa. E aqui nem aparece a diferença de nível aqui do ponto baixo pro baixíssimo. E aqui a gente continua baixíssimo, olha. Continua tudo da mesma altura. Então, eu vou até o fim ali, aí eu mostro de novo a próxima meia argola. Então, aqui cheguei no último ponto, vamos novamente pra argolinha, né? Então, eu ponho a argola na agulha e faço um ponto baixo. Outro aqui no meio, ponto baixo. E outro aqui no primeiro ponto. Pronto, a argolinha já está presa. Agora, aqui, eu continuo com baixíssimo. Então, aqui foi onde eu comecei. Então, eu vou terminar aqui agora e fazer um fechamento invisível para esse baixíssimo. Então, eu vou cortar o fio. Eu trago a ponta do fio aqui pra frente. E agora, eu vou fazer uma correntinha falsa juntando essas 2 correntinhas. Então, eu pego aqui, ó, essas 2 perninhas dessa primeira correntinha. Tá vendo aqui o começo do fio? Ela é a primeira correntinha. Trago ela pra cá. E aí, ela vai ter que, esse fio vai ter que voltar de onde ele saiu, que é o meio desta correntinha. Agulha de trás pra frente, aí eu vou passar esse fio aqui no meio da correntinha. E ela ficou assim, ó, perfeita, sem aparecer emenda. Agora que esse fio, a gente puxa mais pra baixo e vai esconder ele no meio dos fios aqui com agulha de mão.
né? E queimar as pontinhas. Olha, o fecho fica perfeito. Agora aqui, se quiser colocar um forro, o forro vai ser daqui pra baixo. O fecho tem que ficar de fora, né? Como nesta nossa aqui. Olha, o fecho, o forro fica pra baixo do fecho. Tá bom? Então, aqui agora, eu vou colocar a alça. Depois é só esconder esses fios todos, queimar, colocar um forro. E ela já tá prontinha. Bom, então terminamos a nossa bolsa Mulheres. Linda e poderosa, como todas nós mulheres, né? Espero que tenham gostado do projetinho. Curtam o canal para que eu possa trazer mais projetos assim. E eu aproveito para desejar um feliz Dia Internacional da Mulher para vocês. Um beijo no coração de cada uma. E até a próxima.